Esse é um vídeo de demonstração de um algoritmo genético para resolver um problema comum de rota para entregas. Inicialmente eu vou executar para vermos como ele funciona, depois entendermos o código, né? Então aqui está executando 200 gerações, nós temos 20 pontos a partir de um depósito, né? Então cada ponto aqui é um ponto para entrega, né? E não é só distância, porque os pontos também têm um peso que representa a dificuldade de chegar ao local, seja por tráfego ou por qualquer coisa que seja, né? Qualquer problema que seja. Então aqui coloquei só 200 gerações. Acredito que com mais gerações ele poderia melhorar um pouco, mas tem que levar em consideração que não é só a distância, né? Ele também tem pesos aqui aleatórios. Então talvez ele escolheu o P17 primeiro, porque o P8 talvez tivesse um peso um pouco maior. Isso a gente pode verificar aqui. No P8 tem 217 e o P17 tem um peso menor. Então mesmo que o P8 esteja mais próximo, mas como ele tinha um peso maior, decidido vir para o 17 primeiro, né? Então, é para simular tráfego ou alguma obra, algum acidente, alguma dificuldade para chegar até o local. Então agora vamos analisar o algoritmo, entender o que nós estamos fazendo e talvez por que ele chegou nessa rota, né? Então o tempo aqui melhor foi 1:28. Iniciou em 2 horas e 12 minutos e chegou o melhor tempo, que seria de 1 hora e 28 minutos. Como eu disse anteriormente, se tivesse... Então aqui nós criamos o depósito com coordenadas 0y. Bom, então cada ponto aqui tem uma coordenada de xy. Então é de 0 a 10, mas depois a gente converte para coordenadas aqui de pixels, né, para conseguir desenhar dessa maneira aqui. Então aqui a gente cria points, né? Então a gente adiciona o depósito e cria aqui 19 pontos, né? P1 até P20, né? Então com coordenadas de 0 a 10, né? E aí a gente cria esse delivery point aqui, que nada mais é do que ter um nome, as coordenadas e o peso, né? Então o peso a gente gera aqui com essa função de 0 a 3, né? Então ele aumenta entre 0 a 3 minutos cada rota. Ok, aqui é só um print. Aqui a gente gera populações, né? Então a gente vai gerar 100 rotas, que nós estamos definindo aqui, aleatórias para esses pontos, né? Então aqui nós temos aqui uma lista de população vazia. Então a gente cria aqui rotas aleatórias que não se repetem, adiciona um objeto rota e adiciona na população. Rota é só uma classe, né? Ok, vamos executar 200 gerações e temos esse history aqui para depois podermos printar, né? Aqui é só a inicialização da Pygame. Aqui é a função para normalizar os eixos x e y de 0 a 10 a pixels na tela, que é uma função só para pegar o custo daquela rota, então, ou seja, o tempo que demanda aquela rota. E esse aqui é o loop principal. No loop principal aqui nós vamos executar as gerações, são 200 gerações no caso, né? Então a gente pega aqui a população, só aqui é só uma verificação para garantir que o primeiro ponto seja o depósito mesmo, só uma garantia, né? Então aqui nós vamos ordenar a população a partir do custo, né? Então nós temos a função aqui, a gente passa a função como parâmetro, por isso que foi criada aqui a função. Poderia ser no Lambda aqui, mas assim fica mais didático, né? Então a gente chama esse fitness e calcula o custo, né? Então o cálculo do custo aqui, essa função que pega então o ponto atual e o próximo ponto, verifica a distância entre eles, soma o custo até o ponto B, o peso, né, até o ponto B, e retorna o custo, né? Custo do ponto A ao ponto B, né? Custo total. Então nós vamos ordenar a lista aqui pelo menor, do menor para o maior, então menor distância até menor tempo até maior tempo. E como nós ordenamos, então o primeiro é o menor, então a gente já pega com a melhor rota e a gente chama novamente aqui só para pegar o melhor tempo, né? E aí a gente adiciona no history. E aqui é só print, né? Então isso aqui é só para, se for marco 60, a gente coloca 1 hora e minutos, né? Depois disso, nós vamos criar uma nova população para uma próxima geração. Então a gente mantém a melhor rota, né?
geração anterior, criando aqui um elitismo, né? E como nova lista agora só tem uma rota e nós precisamos de 100, a gente precisa desse outro loop aqui para criar novas rotas, né, novos filhos. Então, enquanto a nova população for menor que a população atual, que são 100, então a gente entra no loop, executa o loop, né? E aqui nós vamos pegar os dois parentes, né? Parente 1 e parente 2, e aqui eu optei em utilizar a seleção por torneio, né? Passando a população inteira. Então aqui essa função que faz, a gente tem aqui como padrão 5 elementos da população, então nós vamos sortear 5 elementos da população. Vamos pegar o primeiro aqui da lista, vamos pegar o melhor tempo, ou seja, o tempo dessa primeira rota, né? Na verdade, né? Não é o melhor tempo dessa rota, é o tempo da rota, na verdade, né? Só tem uma rota aqui. E nós vamos agora fazer um loop a partir do próximo elemento da lista, né? Então nós temos 5, o primeiro veio para cá e agora nós vamos executar 4 vezes, né? Vamos verificar a rota atual, o tempo dela, e se for menor que a anterior a gente substitui, né? Então se a rota 2 aqui for menor que a rota 1 que foi adicionada aqui, então a gente substitui, se não parte para o próximo e aí retorna a melhor rota aqui, né? Para P1 e faz a mesma coisa para P2, né? E agora nós vamos criar o filho, executando essa função crossover aqui, passando o parente 1 e o parente 2. Então nós vamos aqui sortear index inicial e index final para retirar os cromossomos do pai 1 e adicionar no filho. E vamos executar aqui os genes do parente 2 aqui e vamos adicionar no filho se não tiver presente, né? Not in, que não esteja presente já no filho, né? E aí assim a gente complementa os genes, né? Porque aqui ele não está completo, né? Porque ele pega aleatórios aqui, mas não completo, só para pegar uma amostra do parente 1 e depois preenche o restante com o parente 2 e cria a rota, né? Nós vimos que é só uma classe. E aqui tem todos os pontos, né? Então na sequência criando uma rota, né? Não necessariamente é melhor. Nós vamos passar o algoritmo para verificar se essa é melhor do que a anterior. E aqui, após criar um novo filho, né? Na verdade ele vai criar mais 99, né? Então eu executo aqui mais 99 vezes. E quando a população tiver 100 rotas, né? Então ela será substituída. E aqui ele só limpa a tela, normaliza lá que são as XY de 0 a 10 até para pixels. Aqui a gente usa o history para criar os gráficos. É só desenho de borda de gráfico, a linha do gráfico. E aqui a gente desenha os pontos e as linhas, né? Ligação entre os pontos de delivery. E aqui é só o texto que fica lá no topo, né? Então, ou seja, nesse texto aqui em cima, informando gerações do tempo, que são os pontos e as linhas, e aqui é o gráfico. Okay. Voltando aqui, na verdade, eu acho que eu esqueci. Sim, esqueci isso mesmo. Antes de adicionarmos, a gente aplica uma mutação ou não, né? Então, depois de criar o filho com os cromossomos do pai P1 e P2, aqui, que é parente 1 e parente 2, a gente verifica se aplica uma mutação entre os genes, né? Então, a taxa aqui de mutação é de 0,02. E a gente então vai fazer um loop aqui com o tamanho da rota, né? Com os elementos da rota, desculpa, com o tamanho dos elementos da rota. E nós vamos gerar esse random aqui, ele gera um valor de 0 a 1 e verificar se ele é menor que a taxa de mutação. Se for, a gente vai fazer uma mutação. Então para J aqui a gente pega um inteiro randômico de 0 até o tamanho da rota menos 1 e faz a inversão. Então o cromossomo que está no index 1 vai receber o que está no index J e o que estava no index J recebe o que está no index 1. Então aqui ele inverte dois cromossomos, né? São os dois cromossomos, consistindo assim em uma mutação. Tinha faltado aqui falar. E aqui, aí sim ele adiciona uma nova população e depois substitui e aí executa tudo de novo, né? Até terminar as gerações aqui. E após isso a gente só printa aqui a melhor rota e alguns tempos de pontos, né? Que a gente consegue depurar e ver porque que ele tomou algumas decisões aqui, né? E é basicamente isso.